Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do Estalagem do Fim do Mundo, um refúgio para todas as histórias. Eu sou a Clarissa. E eu sou a Carol, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre os capítulos 31, 32 e 33 de Jonathan Strange e Mr. Norrell. Mas antes de iniciarmos o episódio, não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Nós somos o Estalagem Pod no Twitter e Estalagem Podcast no Instagram. Você também encontra a gente no Facebook e no TikTok, é só procurar por Estalagem do Fim do Mundo. E se você conhece alguém que também pode gostar do podcast, por favor, piramida a gente, indica para os seus amigos e nos ajude a chegar a novos ouvintes. É isso aí, você já está cansado de ouvir a gente pedir isso, mas você encontra a gente nos principais agregadores de podcast, também no YouTube. Procura pela gente lá, Estalagem do Fim do Mundo, que você vai encontrar. E não esquece de clicar no botãozinho de seguir, tanto no Spotify quanto no YouTube, para que você receba as nossas notificações, né, de quando saírem novos episódios. E aí você vai escutar tudo, assim, rapidamente. E ajuda a gente a crescer. Se você escuta a gente lá no Spotify, não esquece de avaliar a gente, dar 5 estrelas, né? No começo a gente ainda dizia assim, né? Ah, e dê quantas estrelas você quiser. Mas agora a gente já perdeu a vergonha na cara, a gente já pede 5 estrelas. Por favor, obrigada. A gente sempre fala do Spotify e do YouTube porque a nossa maior audiência vem desses dois lugares. Mas a gente não tem preconceito. Se você escuta pelo Deezer, pelo Apple Podcast, Google Podcast... Castbox, né? Castbox, pelo próprio Anchor, que é onde a gente sobe o podcast. Pela Amazon Music. Enfim, tem diversos agregadores e nós estamos em todos eles. Se existe algum, assim, muito diferentão, que você gosta, mas por algum motivo não encontrou a gente lá, avisa pra gente que a gente vai dar um jeito de colocar o podcast lá também pra você ouvir. Exato. E se tiver alguma estrela pra dar em algum desses lugares, por favor, nos dê estrelas. Nos capítulos anteriores, o Jonathan Strange foi à guerra. E os cavalos mágicos, né, do porto de Portsmouth foram um sucesso, pelo menos para os londrinos, que o pessoal lá da cidade não curtiu. E isso acabou convencendo o Sir Walter, o Lord Liverpool, a mandá-lo para Portugal. E isso é, né, se o Mr. Norrell se convencesse de que isso era uma boa ideia. E ele foi convencido, né, graças a Lascelles e Drolight, que apelaram pro lado mais mesquinho do Mr. Norrell, que é um lado bem grande, né? O Childermas, ele tem algumas novidades sobre o passado do Vínculos, e a gente também descobre mais sobre o Rei Corvo. E por fim, o Cavaleiro de Cabelo de Algodão faz uma promessa interessante pro Stephen Black. Antes da gente começar o capítulo 31, é importante lembrar que esse episódio tem spoilers dos capítulos 31, 32 e 33. A gente não vai falar sobre o que acontece nos futuros capítulos do livro, mas desses aqui tem que ter. Então, se você ainda não leu, quer ler primeiro, vai lá, pausa o episódio, lê, e aí volta pra ouvir o que a gente tem a falar sobre esses 3 capítulos do livro. Porque temos muito a falar. Temos muito, são capítulos gigantes. Olha, eu dei o meu suor e o meu sangue por esses capítulos, por esse roteiro. Então, vocês valorizem a gente. Aclamem esse roteiro maravilhoso. Sim. Então, começando com o capítulo 31, 17 napolitanos mortos. Nós estamos entre abril de 1812 e junho de 1814. É bastante tempo. Principalmente em guerra, né? Isso. Pra ele que tava ali no front, né? Então... Nossa, coitado do Jonathan. Ele tá dando muito de si nessa guerra. Eu fiquei muito surpresa, assim. Porque ele todo engomadinho em Londres, você não imagina, né? Que ele vai estar ali suando no meio dos soldados. E pelo que a gente viu nos capítulos introdutórios dele, né? Ele parecia uma pessoa que perdia o foco facilmente. Facilmente, de então, fato. Essa situação tá exigindo bastante dele. Você vê como demorou, mas ele encontrou mesmo a profissão, né? A carreira que é pra ele. Porque ele tá realmente dando tudo de si. Quando a gente lembra, como você falou, né? Que ele facilmente perdia o foco, mudava de ideia, não queria mais. E agora ele tá lá na guerra, lutando com... né? Movendo mundos e fundos. Como o Lord Wellington pede. Exato. Ele realmente tá muito dedicado. Que orgulho desse menino. Eu vi essa criança crescer, sabe? Muito orgulho. Então, o Jonathan Strange, ele era o faz-tudo, né? Ele era o pau-mandado do Lord Wellington. Lembrando que o Lord Wellington era aquele general, enfim, do exército britânico,
que o Jonathan foi designado para ajudá-lo lá em Portugal. Isso. E ele era como se fosse um herói nacional. Nacional, né? Exato. Todo mundo idolatrava o Lord Wellington. E para o Lord Wellington, qualquer tipo de problema, de situação, de complicação, podia ser facilmente resolvida com magia. Não era bem o caso, né? E só mostra o quanto ele não sabia nada de como magia funcionava. E não estava muito interessado em ouvir o Jonathan explicar. E é curioso até porque o Jonathan estava se vendo cada vez mais parecido com o Mr. Norrell. Tipo, tendo que dar explicações longas e chatas sobre como a magia funcionava. E isso até dava uma incomodada nele, porque... Sim, né? Tipo, se vê um pouco semelhante, ele quer ser o anti-Norrell, né? Exato. E aí, assim, a gente precisa considerar que o Jonathan não tinha acesso a... Assim, vou abrir aqui um parênteses, tá, ouvintes? Vocês precisam entender que eu tenho 2 gatos nessa casa. E um deles é a Damiana e o Timóteo. A Damiana odeia o Timóteo na mesma proporção em que o Timóteo ama a Damiana. Então, pode ser, eles estão acordados agora, infelizmente, porque geralmente eles estão dormindo quando a gente tá gravando. E pode ser que vocês escutem umas briguinhas de gato. Eu vou tentar tirar o máximo na edição, mas pode ser que eu não consiga. Então, se vocês ouvirem 2 gatos engalfinhando, é Damiana e Timóteo. Tudo bem? Tudo bem, continuando. A gente precisa levar em consideração que o Jonathan não tinha acesso a muitos livros de magia, né? Ele conseguiu levar aqueles 40 livros com ele, que o Norrell emprestou com muita dificuldade, mas que 40 não era muita coisa, porque esses livros, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas esses livros não eram muito claros, e eles tinham, é como se fossem livros introdutórios, então eles não tinham todo o tipo de magia que o Jonathan precisava, principalmente numa situação tão específica como uma situação de guerra. E o Jonathan, lembrando, né, não tinha acesso aos outros livros que estavam lá em Hurtfield Web, que o Mr. Norrell, assim, muito educadamente não, muito elegantemente escondeu do pupilo, para o pupilo não ler, assim, nossa, que tipo de pessoa horrível. Continuando. Mas o Jonathan, ele conseguia se virar muito bem, ele era muito criativo e ele conseguia pensar em alternativas para as ideias mais loucas do Lord Wellington. Esse capítulo é cheio delas, a gente vai ver várias soluções mirabolantes que o Jonathan precisa inventar para resolver situações que o Lord Wellington acredita que a magia, assim, é tipo estalar os dedos e ela resolve. E para quem não queria de jeito nenhum empregar um mago na guerra, né, ele se acostumou rapidinho, né, porque agora qualquer coisa faz uma magia aí, sim, tira a montanha do meio. Exato, assim, e por que não mover uma cidade inteira? Se a gente pode, né, fazer isso, se utilizar da magia para isso. Porque andar quilômetros quando você pode mudar toda a geografia de um país. Eles agora estão na Espanha e o Jonathan, ele foi convocado para auxiliar no resgate de um major, o Major Grant, que ele era tipo o infiltrado, não é bem infiltrado, ele era tipo, como diz? Ele era aquela pessoa que tava tipo, de olho no exército inimigo, sabe? Ele conseguia ter todas as informações. É que eu esqueci como é o nome disso, assim. É aquela pessoa que é tipo um espião. Acho que é espião a palavra. Sabe? Ele conseguia todas as informações, mas em um determinado momento ele acabou sendo descoberto pelo exército francês e foi aprisionado. Capturado, exato. E aí, o Jonathan precisava ajudar um guerrilheiro chamado Jerônimo Saurnil, acho que é assim que fala, para que eles juntos, eles iam elaborar lá um plano para resgatar o Major Grant. A imagem desses guerrilheiros era bem assustadora. Quando eu fiquei lendo, eu fiquei lembrando muito dos cangaceiros, sabe? Com aquelas roupas cheias de coisas penduradas e tal. Eles eram meio sujos, porque, enfim, estavam ali nas ruas fazendo altas coisas, sabe? A minha mente foi muito pro Piratas do Caribe, sabe? Ai, também. Só que não tem nada a ver com o mar, né? No caso. E nem com cangaço, mas eu acho que a gente vai, sabe, pegando vamos fazer uma mistura dessas duas coisas. Exato. Piratas cangaceiros. Ai, amo, já quero ler essa história. Gente, que incrível. Preciso ler isso. Enfim, continuando aqui. Eu tô indo muito longe nesse episódio. Preciso focar. Vamos lá. Só que o Jonathan também estava muito assustador. Então, os guerrilheiros acabaram ficando meio desconfiados quando viram ele, porque ele estava assim, com uma aparência já meio macabra, meio esquisita, sabe? Acho que
quanto mais tempo ele ficou na guerra, com mais cara de mago, assim, que o imaginário das pessoas tinha, ele ficou, né? E mais se distanciou do Mr. Norrell também, nesse sentido. Sim. E aí, o que é que ele levou pro resgate que assustou tanto os guerrilheiros? Ele levou um esquife com um corpo de um homem dentro. Um esquife é como se fosse um caixão. E esse corpo era um corpo feito de argila, que era encontrado ali na região que eles estavam na Espanha. E o plano deles era o seguinte: o grupo iria esperar que os franceses passassem com o Major Grant. Os guerrilheiros iam atacar, como se fosse um ataque normal, assim, vão brigar, e o Jonathan ia ficar escondidinho à distância, fazendo ali a sua magia. E a ideia era que ele trocasse o corpo que estava dentro do esquife pelo corpo, né, pela pessoa do Major Grant. Isso é. Os franceses não iam perceber que o Major Grant havia sido resgatado. É tanto que eles só vão se dar conta de quem está com eles, de que quem está com eles não é o Major Grant em Bayonne, na França, muito tempo depois do ataque. Isso acontece porque o corpo do, entre grandes aspas, Major, começa a derreter e perder alguns membros. Eu imagino que os franceses deveriam ter ficado muito assustados. Mas, na real, o que acontece é que tem uma pessoa conversando com ele, aí quando cumprimenta ele, né, o braço cai, a pessoa fica tipo, nossa, o seu braço caiu, ela fica meio, tipo, como se fosse envergonhada, alguma coisa assim, né, Carol? Eu não lembro, porque faz tempo que é uma situação bem, assim, absurda, né? Tipo, nossa, coisa estranha, assim, seus curioso, caindo, né? Ai, amo. E aí, alguns meses depois desse ocorrido, o exército britânico vai ter a sua primeira vitória sobre os franceses depois de muito tempo. Essa vitória ocorreu nos arredores da cidade de Salamanca. E enquanto o exército francês fugia, surgiu um exército de anjos trajados para a batalha vindo dos céus. Os soldados ficaram com medo e já estavam correndo de volta para a cidade, que era onde estava o exército britânico, mas um soldado corajoso percebeu que os anjos eram magia, né? Ele foi lá e deu uma cutucada no anjo, viu que era só uma ilusão, e acabou que uma parte do exército francês conseguiu fugir por uma ponte que, por um erro, estava desguardada. E aí, mesmo cansados e com a intenção de retomar a perseguição aos franceses, que fugiram, o exército britânico parou para comemorar essa vitória. Afinal, foi a primeira vitória depois de muito tempo, eles mereciam, um banquete, sabe? Tomar uma bebida, dar uma descansada, né? E foi quando o general Grant chegou com uma boa notícia. Os franceses haviam perdido 6 canhões. Só que esses canhões não haviam sido capturados pelos franceses ali no conflito. Eles tinham sido confiados num determinado momento, antes dessa batalha, né? A um grupo do exército francês. Nesse grupo, haviam 10 napolitanos. E a questão é a seguinte: os napolitanos odiavam franceses. Nápoles havia sido capturada e fazia agora parte do Império Napoleônico, só que as pessoas de Nápoles faziam de tudo para não lutarem na guerra. Afinal, era uma guerra que não era delas, né? Eles já estavam sendo governados, haviam sido adicionados ao império que eles não queriam. Então, eles não queriam batalhar, lutar por uma guerra que não era deles. Então, os napolitanos, sempre que tinham oportunidade, acabavam desertando. E foi isso que aconteceu com esse grupo, né? Os 10 napolitanos mataram os 20 franceses que estavam com eles e levaram os 6 canhões que eles estavam guardando para venderem a quem oferecesse mais, fosse o exército francês ou o exército britânico. Durante uma conversa, os generais do exército inglês, eles chegam à conclusão de que muito provavelmente esse grupo de napolitanos estava querendo vender esses canhões para financiar o retorno deles para Nápoles, né? Eles não tinham interesse de ficar por ali, nem eles só queriam voltar para casa. Inclusive, é dito até que eles... Parece que esse povo todo tinha parentesco. Então, era, tipo, um primo, várias pessoas, assim, que não vão embora sem levar a família toda junto, né? Porque senão, quando chegasse lá, iam alguém, as esposas, as tias, iam ficar chateadas, né? E eu acho legal que o exército britânico, eles conhecem a fama das mulheres italianas, eles ficam assim, tipo, não, eu entendo, assim, eles não quererem... Faz sentido isso, né? E não quererem apanhar das mulheres maravilhosas. Da nona.
E o Lord Wellington, ele tá interessado em comprar esses canhões, porque seria uma ótima adição para eles e também para não deixar cair nas mãos dos franceses, né? Então, ele se decide a comprar, mas ele precisava saber onde é que esse povo estava, onde que tá a localização, né? Enfim, o Lord Wellington, ele queria esses canhões, mas ele não queria pagar muito dinheiro, né? Então, ele quer saber onde estão os canhões, porque eles vão levar isso na marra. E é isso. E esse é o papel do Jonathan. É descobrir o paradeiro desses canhões. Como a gente já comentou antes, o Lord Wellington achava que qualquer coisa com magia poderia ser realizada. Não há limites para o que o Jonathan poderia alcançar com a magia. Só que, né, o Jonathan contava com um número limitado de livros, e também esses livros, a maior parte deles foi escrita durante o período Argênteo, que a gente já falou que na época áurea, né, os magos áureos, eles não costumavam escrever, alguns nem sequer sabiam escrever. Então, os magos argênteos, eles foram compilando tudo que eles viram pela frente. Então, os magos argênteos, eles foram compilando tudo que eles viam pela frente. E nem sempre fazia sentido, nem sempre era uma coisa completa. Enfim, tudo isso para dizer que ele não tinha ao alcance dele todo tipo de magia, nem solução para tudo, né? Inclusive, numa das notas de rodapé, o Jonathan escreve para os segundos reclamando do general, né? Justamente dessa ideia torta que ele fazia de que era só estalar os dedos e tudo que ele queria seria realizado, né? E aí, ele tá conversando com os segundos, né? Ele até diz que eles estão tentando desvendar aí um tipo de magia, ele e o Norrell, mas que eles não estão obtendo sucesso. E pede para que o segundos continue tentando e, se ele tiver resultados, né? Mandar uma carta o mais rápido possível, porque o tempo ali do Jonathan era limitado, né? E é triste porque ele fala assim pros segundos, né? Tipo, tem um momento lá que ele diz assim: olha, eu já te expliquei isso aqui, eu não sei mais o que tu não tá entendendo, porque pra mim isso é óbvio. Que maldade! O Jonathan é muito direto, assim, doa quem doer. Meu filho, 10 centavos de tato. Não é? Faz um bem danado. Eu, no fim das contas, nessa situação, eu fiquei com a sensação de que ele tava fazendo com os segundos exatamente o que o Lord Wellington tava fazendo com ele. Porque o Jonathan, pelo menos, tinha facilidade com magia. Então, quando o Lord Wellington pediu uma coisa absurda, mesmo que ele não tivesse, sei lá, uma magia específica naquilo, pra fazer aquilo nos livros, ele tinha criatividade, ele tinha acesso à magia, então ele conseguia, sabe, inventar alguma coisa pra resolver a situação. Enquanto os segundos não era assim, então, sabe? Ele terceirizou, né, os problemas dele. Pois é. Eu fiquei com dó pelo jeito que o Jonathan falou com os segundos. Mas pelo menos eles continuam amigos, né? Então tá tudo bem. Acho que o segundos não se ofendeu. É muito fofo. Ele se ofenderia, mas ele não falaria nada. Tadinho. O Jonathan, ele foi fazendo o que ele podia. Ele ficou observando o grupo de napolitanos pela Bacia de Prata, junto com um intérprete que tinha ali para ajudá-lo a saber o que essas pessoas estavam falando, né? Só que ficou ali por muito tempo observando e nenhuma informação útil foi dita, né? Eles não conversaram nada que pudesse remeter aonde que estariam os canhões. Ele tinha outra coisa em mente, né, o Jonathan, mas ele estava tentando fugir disso. Ele não queria usar disso. Então, ele tenta ao máximo fazer com que essa observação pela bacia funcione, né? Só que como não tinha nenhum napolitano ali entre os prisioneiros a quem eles pudessem interrogar, o Jonathan acaba tendo que, enfim, apelar para essa magia que ele não queria lançar mão, né? Que era um tipo de magia perigosa, uma magia que era praticada pelo Rui Corvo, que o Jonathan não dominava, ele nunca tinha tentado, né? Ia ser a primeiríssima vez, e é uma magia que o Norrell não aprovava, como quase tudo, né? Que ele não aprova nada. O que era essa magia, né? Existiam ali, entre os mortos da guerra, né, 17 napolitanos. Então, o Jonathan resolveu reviver, trazer eles dos mortos para interrogar essas pessoas mortas. E a magia foi um sucesso, à sua maneira.
Os cadáveres acordaram e disseram tudo o que o Lord Wellington queria saber. Eles tinham recebido essa mensagem para todo esse grupo se encontrar num local específico e de lá resolver o que fazer, né, vender os canhões e voltar para Nápoles. Então, no fim, o Wellington conseguiu o que ele queria. Só que depois disso, um problema em consequência disso também surgiu. O Jonathan, ele não conseguia mandar os mortos de volta para o inferno. Uhum. Ele tentou de tudo, mas não deu certo. Algumas coisas que ele fez, inclusive, pioraram a situação, porque eles começaram a ficar gigantes, entre outras atrapalhadas que ele fez. Mas não teve jeito, e eles tiveram que andar com esse povo, né? E como eles estavam no meio do verão, estava começando a ficar mais quente, então tinha toda a questão assim dos mortos em decomposição, o cheiro, o aspecto. Nossa. Assim, uma coisa Bem filme de assustadora, terror, né? Sim. Não era um rolê, um morto muito louco. Era uma coisa assim, bem em decomposição mesmo. E além disso, esses mortos, eles estavam enchendo o saco do Jonathan. Eles estavam querendo que ele desse um jeito de fazer alguma magia para restaurar a vida deles, porque eles não queriam voltar pro inferno. Não culpo, né? Não deve ser bom, de fato. Tem que agarrar a oportunidade. Sim. A solução que eles encontraram foi queimar os mortos para que eles parassem de atormentar o Jonathan, o que eu achei que eles demoraram para pensar, porque eu acho que a primeira coisa que eu faria era isso. Eu também. Pra mim, tudo eu resolvo com fogo. Tudo eu toco fogo. Pronto, perfeito. E eu fiquei com muita dó do Jonathan, porque ele tem que resolver as coisas assim, num piscar de olhos. Isso. E ali que alguém tinha que fazer alguma coisa por ele, já que ele não estava conseguindo resolver a situação, demoraram um tempão. Foi quando o Lord Wellington viu que ele já estava quase enlouquecendo com a perturbação dos mortos, foi que ele tomou a iniciativa para ir lá e queimar os corpos, né? Mas o que eu acho mais legal, a gente vai ver isso depois também, é que depois que o Lord Wellington ele entende como é que funciona ali as coisas do Jonathan, ele não critica e ele não julga. Então, tudo que o Jonathan precisa fazer, ele simplesmente assina embaixo. Se o pessoal reclama que, você mudou a igreja de lugar, você mudou a montanha de lugar, você destruiu a geografia do meu país, vocês ainda estão reclamando disso? Então, supera, assim, ele ele assina embaixo, então ele compra a briga, ele compra ele é um bom chefe, né? Isso. Ele vai junto. Exato. Ele é um chefe um pouco abusivo no sentido de pedir coisas demais, que estão além das capacidades, né? É verdade. Mas pelo menos ele defende a sua equipe. E, né, de certa forma, acabou que isso ajudou o Jonathan a crescer enquanto um mago, né? Porque ele acabou inventando muitos feitiços para os que ele não sabia, né? Quando tinha situações que ele não sabia lidar ou não tinha uma resposta no livro, ele acabava inventando, porque ele tinha essa capacidade, essa criatividade, e ele também ganhou em autonomia, porque se ele estivesse na companhia do Norrell, muito provavelmente ele não teria condições de usar a criatividade dele, porque o Norrell ele fazia o que estava nos livros e o que ele considerava que era respeitável. Isso. Então, acho que esse momento foi um momento de crescimento dele na autonomia dele de mago, né? E não de somente um aprendiz do Norrell. Acho que ele estava pronto para muitos desafios, né? Claro que a pessoa pode sempre melhorar, mas eu acho que esse momento em que ele passou 2 anos inventando todo tipo de magia para todo tipo de situação absurda, com certeza acho que a graduação dele terminou. Acabou, né? Finalmente. E alguns dos últimos feitos do Jonathan na Espanha foi mudar a posição de rios, florestas, cidades, prédios, enfim, ele mudou o país inteiro, de acordo com a vontade do Lord Wellington. Que, inclusive, estava ficando muito preguiçoso, como a gente vinha comentando, porque ele estava preferindo mudar o país de cabeça para baixo, a movimentar as tropas, enfim, a fazer as coisas que geralmente um exército faz, sabe? É bem verdade que era a Espanha, então ele não estava se importando, né? Porque se fosse no país dele, eu acho que a situação seria um pouco diferente. Exato, com certeza. É tanto que o governo espanhol não estava nem um pouco feliz com essas mudanças. E o Strange até garantiu, né? Que iria devolver tudo para o seu lugar original quando a guerra acabasse. E é óbvio que isso não aconteceu. E aí, em abril de 1814, a guerra acabou.
e o Napoleão abdicou. Em Londres, estava todo mundo dizendo que a magia foi fundamental para essa vitória. Então, assim, era o momento da magia, finalmente, depois dos 300 anos em que ela havia desaparecido da Inglaterra. O Jonathan retorna a Londres 3 anos depois de ter partido, quando a gente lembra que, na verdade, ele deveria ter passado só 1 ano em Portugal. Então, imagina, né? 3 anos sem ver sua casa, sua mulher, sem dormir na sua cama, ter as suas roupas, suas comidinhas. Suas comidinhas, exato. O Jonathan foi muito guerreiro. E quando ele encontra a Arabella, ela quase não reconhece ele. A fisionomia dele mudou muito. Mas quando ele dá aquele sorrisinho sarcástico, ela vê que, tipo, ainda é o marido dela. E eu acho tão fofa muito essa cena. Muito fofa essa cena. Ai, é muito amorzinho. Ai, a cena da série também é muito fofinha, quando eles se encontram. Sim, é verdade. É muito fofo. Eu achei que aquele ator foi muito bom, sabe? Eu gosto. Ele tem o espírito do Jonathan. Na minha cabeça, não era assim que eu imaginava o Jonathan Strange, mas o personagem, assim, como ele incorporou, eu gostei bastante. Eu também. Até porque ele nem é ruivo, né? Mas assim, tipo, pra mim não é um problema, sabe? Eu gosto muito mais da energia de Jonathan Strange que ele consegue representar do que a aparência ser 100% igual. Ser exatamente igual, é verdade. Exato. E aí os dois precisavam se atualizar, né? Depois de 4 anos... 3 anos. Depois de 3 anos longe um do outro e se comunicando apenas por cartas, eles tinham muitas fofocas, muitas coisas pra contar um ao outro. E a Arabella acaba mencionando assim, eu conheci uma pessoa na casa dos Paul. Tem um rapaz, um moço, um homem lá, assim, eu não sei o nome dele, eu acabo não conseguindo, nunca lembro de perguntar, mas eu chamo ele de... eu não salvei como é que ela chama ele, mas ela chama tipo de homem dos cabelos prateados, alguma coisa assim. Eu não tô lembrando, porque ela menciona o cavalheiro de cabelo de algodão. Ela chama ele de uma outra forma, a questão é essa, né? Mas a gente sabe que é ele. Já me deu nervoso nesse momento. Pois é. E ela fica assim... e quando o Jonathan pergunta o nome dele, né? Ela fica assim, puxa, que curioso, eu nunca lembro de perguntar. E o Jonathan acaba ficando meio enciumado e fica ainda mais quando descobre que o cavalheiro vive oferecendo presentes pra Arabella. Que talarica, né? Ela é casada, viu, cavalheiro? Se bem que a Lady Paul acho que a preferência dele é essa, pois né? Tem gente que tem esse tipo, né? Enfim. E ainda bem que a Arabella sempre recusa. Que esses presentes que ele oferece são os mais bizarros, assim. Árvores musicais, tigres, a rainha de Nápoles. A Arabella acha ele, assim, super divertido. Sabe aquela pessoa excêntrica, assim, bem diferente das pessoas comuns? Então, é como se ela não levasse ele muito a sério, assim. Ela não considera ele um louco, mas acha ele um homem excêntrico, divertido, porque ele fala coisas muito absurdas. E aí o assunto entre eles acaba mudando e eles passam a falar do Missionário. A Arabella sabe muito pouco sobre o antigo mestre do marido. E a única vez que eles tiveram contato, eu imagino que depois do evento lá do leilão dos livros, né? Foi quando rolou um boato de que o Jonathan havia morrido na guerra. O Mr. Norrell escreveu pra ela perguntando se isso era verdade. E dá um pouco a impressão de que ele estava preocupado, de que ele ficou, sabe, um pouco nervoso. É muito fofinho. Aí ela responde que não sabia tanto quanto ele, mas depois ela recebe informação de que não, tá tudo bem, o Jonathan estava vivo. É tanto que ele estava ali, finalmente de volta. E aí, chegou a hora, o grande momento, que os magos iriam se reencontrar. O Jonathan não estava feliz. Ele estava, assim, zero empolgado de voltar para aquela vida de antes, sabe? Para aquela relação de marasmo com o Mr. Norrell. Ouvindo o outro mago falar e falar e falar. Porque ele passou 3 anos praticando magia, tomando decisões sozinho. Tomando decisões sozinho. Assim, ele não queria ter que sabe, voltar pro status de aprendiz, quando ele já havia avançado tanto. E aí, quando eles se encontram e ele tenta informar isso pro Mr. Norrell, o Mr. Norrell não quer saber de desistir, ele entra em negação, né? Ele entra total em negação. Ele diz assim, nossa, os trabalhos estão apenas começando, assim, agora que a guerra acabou é que a magia vai realmente, sabe, ser restaurada. Então a gente precisa... Tem muito o que fazer, a gente tem muito o que fazer. Tem que colocar as mãos na massa.
E aí, o Mr. Norrell... Mr. Norrell. O Mr. Norrell. Mr. Norrell. Mr. Norrell. Ai, amo. O Mr. Norrell havia preparado uma lista com novos títulos. Gente, Mr. Norrell mudou muito. Mas sei lá quantas laudas, né? Exato. Com novos livros. Livros aqueles que estavam lá em Hushpee Web. Olha só. Pro Jonathan destravou a biblioteca de Hushpee Web. Jonathan, yes, você conseguiu. Só precisou de 3 anos e um aí da guerra. O Mr. Norrell estava tão empolgado com a volta do Jonathan, que ele nem lembrou de perguntar dos 40 livros. Ainda bem, porque eles sofreram nessa guerra. Pelo menos pelo que eu lembro, assim, pelo que eu entendi, porque eles nem são citados, né? Eu que lembrei e coloquei isso aqui. Mas pelo menos eles sobrevivem, porque os da série, não. Os livros, eles vão pro ar, assim, eles explodem, Nossa. sei lá, pegam fogo, eu não lembro o que acontece direito. O Jeremy Jones, assim, é muito... É hilário o Jeremy Jones, agarrando esses livros no meio de explosões. Uhum. Inclusive, falando sobre a série, né? Na série existe uma questão com os livros que não tem no livro. Que é o Jonathan, ele sempre tá em conflito entre os livros do Mr. Norrell e essa prática de magia do Mr. Norrell e seguir o Rei Corvo, né? Que é como se fosse o mago que ele mais admira. E, inclusive, ele tem na série um livrinho, como se fosse um livrinho infantil sobre o Rei Corvo. E na série, ele acaba se utilizando de magia muito mais baseado nesse livrinho infantil do que nos livros do Mr. Norrell. Não é isso, Carol? Não sei se tu lembra. Que é algo que não tem... que assim, ele usa os livros do Norrell no livro mesmo, assim. Mas eu acho que é interessante... foi um recurso legal da série pra mostrar como ele tem esse apego ainda com o Rei Corvo, sabe? Enquanto o Norrell, assim, quer que o Rei Corvo seja esquecido. E ele não, ele ainda busca e admira o grande mago, né? Que foi o Rei Corvo. Vamos agora pro capítulo 32, O Rei, que se passa em novembro de 1814. O rei Jorge III, ele estava louco. E os filhos dele, por mais que não fossem os melhores filhos do mundo, até eles achavam que a situação que o pai estava era muito precária. E aí eles decidiram pedir ajuda ao Norrell para que ele fosse lá e fizesse alguma coisa que pudesse ajudar, né? Se não curar, mas aliviar um pouco a situação do rei. O Norrell, que era uma pessoa que só liga para poder e influência, ele acaba dando uma desculpinha, diz que não tem o que fazer, tá fora do alcance dele, e na realidade o que ele não queria era se indispor com o príncipe regente, que era outro que também não tinha nenhum interesse em que o rei melhorasse, porque para ele tanto melhor que ele continuasse louco ou que ele morresse de uma vez, porque o livro até fala assim que ele estava cansado da situação de nunca saber o dia de amanhã, né? Exato. Se o rei ia melhorar, se não ia. Então, todo dia ele pensava, será que eu ainda sou rei ou não sou? Sim. E tem outra coisa também, Carol, desculpa te interromper, que é a seguinte, a Lady Poe, ela tá, teoricamente, louca também. Isso. O Mr. Norrell já disse que pros Poe, né, que a magia não pode fazer nada com relação à loucura. Imagina ele curar com magia o rei. Isso. E eu pegar mal com os Poe. Obviamente que o rei é o rei, né? Ele tá muito acima do Sir Paul, do Sir Walter, enfim. Mas ia ficar chato, sabe? Então, assim, ele tinha que manter a palavra dele, tipo assim, se a magia não funciona pra resolver esse problema pra fulano, também não vai resolver pra cicrano. É verdade, tem que ter consistência aí. Exato. Mas sabe que a Lady Poe não tá louca coisa nenhuma, né? Isso, é verdade. E será que o rei tá? Aquelas... Saberemos em breve. O rei Jorge III, que viveu entre 1738 e 1820, ele foi rei do Reino Unido e da Irlanda, a partir da inclusão da Irlanda ao reino, né, em 1801. E o reinado dele foi marcado por conflitos com a França Napoleônica e pela separação dos Estados Unidos, que na época eram colônias da Inglaterra, e estavam lutando pela independência e acabaram vencendo. O rei, ele de fato sofria de transtornos mentais e hoje acredita-se, né, que ele tinha porfiria, uma doença que ataca a pele, o sistema nervoso e tem como sintomas alucinações, confusão mental e paranoia. Isso é
a situação, né, do rei que viveu, né? Isso aqui, informações sobre o rei de fato. Não é do livro. Exato. E eu acho interessante trazer essa curiosidade, porque esse mesmo rei, Jorge III, é o mesmo rei que está no poder na série Bridgerton, né? Ele tem cenas em que ele aparece, que ele tá meio fora da realidade, porque, na real, por ele estar assim, quem tá governando é a rainha Carlota ou Charlotte. E ele também é o rei em Hamilton, né, na primeira parte do musical, em que eles estão lutando pela independência dos Estados Unidos, e é o rei perfeito que canta I'll Be Back, que é uma das melhores músicas de Hamilton. Sério, mesmo que você não goste de musical, procura no YouTube, vamos lembrar de colocar esse vídeo no link na descrição, porque essa música é perfeita, porque Hamilton... Ai, eu vou falar aqui rapidinho, desculpa, Carol. Hamilton é essa história da independência dos Estados Unidos sob o ponto de vista do Hamilton, né, que foi um dos pais fundadores dos Estados Unidos da América, e quando Lin-Manuel Miranda pensou em Hamilton, ele pensou assim, por que não contar essa história com os personagens interpretados por atores de cor? Atores negros, atores latinos, atores asiáticos, enfim. E a música é hip hop. E o único ator branco e que canta uma baladinha, sabe? Uma coisa meio Beatles, assim, que se difere muito do restante do musical, é o rei George, né? O George III. Isso é muito legal, porque, assim, marca muito bem essa diferença entre as culturas dos países, sabe? E a cena dele é muito massa, porque ele entra, canta, ele é todo afetado, assim, é maravilhoso. Então, mesmo que você não goste de musical, que não conheça, vê esse vídeo porque é perfeito. E Hamilton tá disponível no Disney Plus. Se você tiver interesse em assistir, é só ver lá. É muito legal. É um dos meus musicais favoritos. Fica a dica. Eu ainda não assisti, mas... Tem que assistir, amiga. Tem que assistir, é muito bom. Eu fico resistente, mas todo mundo fala tanto desse... Cara, eu ouvia só as músicas e já pirava. Quando eu consegui um bootleg e consegui assistir, nossa... Foi assim... Sabe aquelas coisas que explodem a sua mente? É muito incrível. Muito incrível. E a gravação perfeita, com os atores originais. Nossa, eu fiquei... Ah, é do palco mesmo, do palco, né? Isso, não é filme. É a gravação da peça no teatro. O que eu acho muito mais legal do que o filme, quando eles pegam a peça e adaptam pro cinema e transformam em filme. Fica um pouco a sensação que você teria de estar lá, né? Exatamente. Ai, eu vou estar lá! Ai. Chega, Mari. Era eu que tava falando, né? Era do... E aí, como em todas as questões que se relacionavam à magia, né? Quando o Mr. Norrell dizia um não, o pessoal ia atrás do Jonathan e ele dizia sim. Por mais que ele acreditasse que, de fato, ele não poderia fazer muito pela situação mental do rei, nem curar ele, nem nada, ele acabou achando que poderia fazer essa visita, né? Não faria mal fazer essa visita de cortesia ao rei e tentar alguma coisa. O único empecilho que ele tinha eram os irmãos Willis, que eram os responsáveis pelos cuidados do rei. O que acontecia ali em relação a esses irmãos Willis? Eles eram médicos que... Eles eram as pessoas que lidavam com o rei quando ele tinha acessos, né, de raiva ou alguma crise. Então, eles eram as pessoas que sabiam lidar com isso. Então, em troca disso, eles queriam o controle total e irrestrito de tudo que o rei fazia. Então, eles controlavam a vida dele em todos os aspectos. Ninguém poderia estar na presença do rei sem a presença de um desses irmãos. Inclusive os filhos, né? Então é uma situação bem complicada. E quando a gente fala controlar, a gente quer dizer remédio, camisa de força, um tratamento bem agressivo com ele, né? Isolar ele da família, né? De passeios, assim. É uma vida muito, muito difícil, né? E se a gente pensar que até a reforma psiquiátrica, há pouquíssimos anos atrás... Todos os doentes eram tratados dessa forma, e até pior, né? Porque a gente não vai comparar o tratamento do rei da Inglaterra ao tratamento de pessoas humildes, pessoas muitas vezes de rua. Né? Inclusive tinha coisa de choque, né? Lobotomia. Sim, exato. É muito cruel, assim. É uma história muito perversa.
a da medicina, né, os tratos com o doente mental, até pouco tempo atrás. Ainda bem que Mudou, né? isso mudou. Estamos mudando, um processo, né? É um processo, exato. Enfim, o Jonathan fala que, tranquilo, ele ia conseguir contornar esses irmãos. Ele achava que, né, passou pela guerra, fez tanta coisa, não é possível que não fosse conseguir lidar com 2 médicos. Exato. Então, no dia dessa visita para o rei, né, já a caminho do palácio, ele vai lançando uns feitiços para garantir que ele afaste os 2 irmãos do rei enquanto o Jonathan precisasse estar conversando com ele ali. Então ele já vai jogando um feitiço para que eles dormissem mais do que o normal e que as pessoas em volta dele não acordassem, né, não lembrassem de acordá-los. E também ele faz as roupas dele sumirem, né? O que é engraçado, que parece que ele só tem uma roupa, né? Se a minha roupa sumir, eu pego outra, né? Pois é. A vida do médico não era fácil naquela época, só tinha uma única roupa e se ela desaparecesse, você tava perdido. Adoro. E nesse momento, o narrador fala um pouco da mudança da personalidade, assim, do Jonathan, né? Das coisas que ele aprendeu com o Lord Wellington e que ele levou pra vida. Que ele talvez não tivesse feito esses feitiços antes de ir pra guerra. Mas depois que ele voltou da guerra, né? Depois dessa experiência, ele passou a ver as situações de uma forma mais prática, então ele precisava encontrar com o rei, e esses Willys eram uma coisa que estavam impactando, impedindo, então vamos nos livrar aqui dos Willys e vamos fazer o que temos que fazer. É um equilíbrio muito tênue, né, entre o certo e errado, esse pensamento. Vamos ver no que isso vai dar. Já no palácio, ele é recebido por um criado muitíssimo emocionado, que amava o trabalho dele, assim, que queria, tipo, mostrar tudo que tinha ao redor, todas as salas, pinturas. Um tour, né, pelo palácio, porque não tem honra maior do que conhecer a casa do rei da Inglaterra. É verdade, pelo menos ele tava feliz no emprego dele, né, que bom pra ele. Que bom, com certeza. Tem uma sala em determinado momento que eles passam, né, que existe uma pintura que tá o rei Eduardo III e o rei Corvo, cada um sentado num trono, e tem uma mulher que representa a Inglaterra entre os dois, né? Uma imagem pintada, né? O Jonathan nunca tinha visto um quadro do Rei Corvo, ele já tinha visto gravuras, né? Em livros, mas era a primeira vez que ele via uma representação assim, em forma de pintura. Quando ele chega nos aposentos do rei, finalmente, ele é super mal recebido por um funcionário dos Willys, que não queria deixar que ele entrasse, mas ele tinha a permissão dos arcebispos e ele argumenta que ele não estava ali para ver os irmãos Willys, ele estava para ver o rei, então meio que na força ele entra. Quando ele encontra com o rei, ele observa que o rei tá vestindo uma roupa bem, assim, de dormir, né? Ele tá com um roupão, uma touquinha vermelha, e ele tava tocando um cravo velho. Cravo é um instrumento musical como se fosse um piano, né? Isso. Esse cravo era o único móvel no salão. E o Jonathan até estranha, né? Porque é um salão muito grande, muito bonito, mas que é esquisito, sabe? Não ter sem mobiliário, mais nada, não ter sem muita coisa, né? Sem muito conforto. Exato. E o rei não era muito simpático a magos. Ele achava os magos assim meio, sei lá, difíceis, intragáveis. Ele não queria muita conversa com o Jonathan. E ele falou logo isso para o companheiro de cabelo prateado, que só ele via, que estava estava junto do Jonathan. E a gente sabe de quem o rei está falando, não é mesmo? É sempre ele, né? Ele tá em todas. Sempre. É um grande desocupado. Exato. Como o rei não tá dando muita bola pro Jonathan, ele começa logo a ler um encantamento para curar loucura. Foi um dos únicos que ele encontrou nas suas pesquisas. Nem ele, nem o autor tinham muita ideia do que esse encantamento se tratava. E numa nota de rodapé, né, como a Carol falou antes, o narrador ele acaba informando que o autor era um mago Argenteu e que ele muito provavelmente havia encontrado esse encantamento em algum lugar e escreveu ali no livro sem dar muita informação a respeito do encantamento, né? Provavelmente escreveu ali para que
aquela informação não se perdesse. E aí, que ele nem soubesse, né, o que significava aquilo. Provavelmente, exato, né? E aí, como a Carol falou, os magos agentes, eles eram bem mais preocupados em registrar informações, encantamentos, enfim, qualquer coisa, qualquer coisa mesmo sobre magia, comparado aos magos áureos, né? E o encantamento era o seguinte, eu vou ler aqui, porque essas informações são importantes para o que vai acontecer no capítulo seguinte, então prestem atenção. Ponha-lhe nos olhos a lua, e sua brancura devorará as visões falsas que o impostor neles pôs. Ponha-lhe nas orelhas o enxame de abelhas. Abelhas prezam a verdade e destruirão as mentiras do impostor. Ponha-lhe sal na boca, para que o impostor não tente agradá-lo com o sabor do mel ou desagradá-lo com o sabor das cinzas. Crave-lhe a mão com pregos de ferro, para que não erga e cumpra a ordem do impostor. Ponha-lhe o coração num lugar secreto, para que todos os desejos sejam dele e neles o impostor não encontre abrigo. E uma nota, após o encantamento, que diz o seguinte: a cor vermelha talvez seja benéfica. E enquanto... Tu não achou esse versinho muito a cara do Mar Sem Estrelas, não? De fato. Porque, assim, sabendo que ela tem inspiração, sim, né? Sim. Será que ela... Porque, assim, tem abelha, tem mel, tem cinzas, né? É verdade. Eu não tinha pensado sobre Abelhas. isso. Mas faz sentido. Uou! Tudo nessa estalagem está conectado. Tudo está conectado. Enquanto o Strange estava pensando sobre o feitiço, né, que obviamente não fez efeito, o rei estava conversando com o Cavaleiro de Cabelo de Algodão sobre os seus reinos, né? Já que os dois eram reis, eles estavam ali trocando figurinhas. Essa conversa é muito boa. É muito legal. E por mais que a gente esteja acompanhando tudo pela perspectiva do Jonathan, e aí o rei parece estar falando sozinho, parece que ele tá realmente louco, né? Lembrando que o Cavaleiro não gosta do Jonathan. E muito provavelmente por isso ele não aparece pra ele. Ou por outras questões, não sabemos ainda, né? Só que a gente consegue reconhecer o Cavaleiro de longe, né? A gente é safo. O leitor é safo. E aí, é só qualquer menção a cabelos prateados ou a Esperança Perdida que a gente já entende de quem tá por ali. De quem estamos falando, né? Isso, exato. E aí o rei acaba ofendendo o Cavaleiro, porque ele diz assim, eu nunca ouvi falar desses reinos, Esperança Perdida e outros lá. Mas aí quando o Cavaleiro se irrita, o rei acaba pedindo desculpa. Enfim, é bem legal essa discussão entre eles. E aí, a gente sabe, né, como vimos em todo esse período que ele passou na guerra, que o Jonathan, ele é muito bom pra lidar com situações adversas, desafiadoras, e principalmente em situações em que ele precisa utilizar a criatividade para resolver um problema, né? Quando ele não tem um feitiço específico para se utilizar. Enfim, ele acaba passando 1h30 ali com o rei, recitando tudo quanto é feitiço que vem na cabeça dele para tentar resolver o problema. Feitiço para afastar, sei lá, pensamentos obscuros, feitiço para limpar a mente, para trazer memórias, para levar memória. Enfim, é todo tipo de feitiço. É um parágrafo bem grande, né? Dizendo tudo que ele tenta, mas assim, nada tem efeito, absolutamente nada. E o Strange, depois de tentar isso tudo e não conseguir, ele acaba conseguindo acalentar um pouquinho só da antipatia do rei, sugerindo que os dois deem um passeio lá fora. Isso porque o rei estava preso ali dentro há muito tempo. E pelo menos a gente sabe aqui que tinham se passado 3 anos que ele não via a sua amada Inglaterra. Segundo o rei, na verdade, tinham se passado 246 sábados dali a 2 semanas. Acho maravilhoso. Assim, a exatidão, a precisão com que ele calculou o tempo. Incrível. E aí o rei ficou muito feliz com a possibilidade de ver a Inglaterra dele, né, querida? E aí... Respirar um ar puro, né? Exato, exato. E aí eles vão saindo, mas não dá muito tempo de fazer muita coisa, porque os Willis chegam. E junto com eles vêm os assistentes. Eles estavam muito furiosos, muito irritados com o Strange, e começa logo uma confusão entre eles. Os Willis dizendo quem você pensa que é, o Strange respondendo você não sabe com quem você tá falando. E os assistentes dos médicos acusando o Strange de ter enfeitiçado os dois, né? E o mago dizendo, quem? Eu? Jamais, eu não faria esse tipo de coisa. É bem maravilhoso, assim.
Eu resumi dessa forma porque eu achei que Sim. faria sentido pra quem tá ouvindo. Até porque é um diálogo meio longo e tal, enfim. É verdade. E aí, depois de algumas ameaças, o Strange acaba dando uma enrolada nos médicos, fazendo que eles começassem a falar sobre as suas técnicas, sobre o que eles faziam pra tratar do rei, né? E a principal delas, de acordo com os irmãos Willis, era a imposição da vontade do médico sobre o paciente. E o Strange acaba compreendendo bem, porque ele compreendia a magia de forma parecida, né? Ele entendia que era a imposição do mago, basicamente, que fazia a magia funcionar. E aí, enquanto ele estava nessa conversa, ele não percebe, né, inicialmente, que ele estava sendo um pouquinho engabelado, né? Enquanto eles conversavam, vinha um assistente se esgueirando por trás, porque o rei estava escondidinho atrás do Jonathan, né? Usou ele de escudo. Sim. E aí esse funcionário estava vindo por trás para poder colocar ele numa camisa de forças e levá-lo dali. Então, quando ele percebe, se dá conta disso, né? Quando o Jonathan se dá conta disso, ele grita alguma coisa, né? E os assistentes, eles partem para cima do rei e os Willis para cima do Jonathan. Eles estão ali se engalfinhando quando escutam um barulho como se fossem 100 pessoas pigarreando ao mesmo tempo. Eu não entendi o porquê, mas achei maravilhoso. Tipo as pedras, né, saindo. Sim. Basicamente, as estátuas estavam saindo das posições que elas estavam, né? Porque ali onde eles estavam tinha uma fonte, tinham outras coisas, assim, pilares, coisas da arquitetura que estavam com esses entalhes em formato de bicho, de gente, de tudo, né? Então, essas estátuas, essas figuras, elas começaram a se mover e, sei lá, limparam ali a garganta, né? E foram. E o Jonathan ficou vendo ali, sorridente, né? As estátuas fazendo o trabalho dele, né? Botou resolvendo os irmãos e os assistentes pra correr. E eles saem de lá muito revoltados, dizendo que isso não vai ficar assim, e culpando o Jonathan por tudo, né? E por mais que ele estivesse agradecido por isso ter acontecido, ele ainda estava se perguntando, né? Afinal, quem foi que fez? Porque não tinha sido ele. Toda aquela magia, né? Desde as magias que os assistentes disseram que eles não conseguiram impedir que o Jonathan e o rei saíssem do quarto lá, até ali, ele não tinha feito nenhuma dessas magias. Inclusive, achou bem suspeito de que ninguém tivesse tentado impedir ele de sair, né? Vamos pro capítulo 33, Ponha-me nos olhos a lua, que ainda é em novembro de 1814. Continuando. Né? Imediatamente, né? Após esse Isso, evento. é continuação. Quando esses médicos e assistentes fugiram, revoltadíssimos, enxotados pelas estátuas, o Jonathan e o rei, eles continuaram o passeio, né? Apesar de que o momento não estava muito propício para um passeio, estava frio e tinha uma névoa que deixava a coisa meio fantasmagórica, eles decidiram continuar passeando porque o coitado do rei nem se tocou do que estava acontecendo. Ele era meio cego, então ele estava de boaça passeando no jardim. Sim. Queria continuar. O Jonathan, ele estava se perguntando quem que poderia ter sido responsável, né, por essa magia, já que não era ele. E ele chega a cogitar o Norrell, mas o Norrell é pouco provável, né, porque... Primeiro que o Norrell não tem muita empatia, então por que ele iria ajudar naquele momento? E segundo, porque ele sentia que naquela magia tinha um certo humor mórbido, que não era uma coisa própria do Norrell. Então... cancela Norrell, não foi ele. Apesar de que estátuas, né, eram a área de expertise dele. Exato. Como a gente viu no capítulo 3, episódio 3 do podcast. O rei já estava melhor amigo do Jonathan, nem se lembrava mais que não gostava dos magos. E estava conversando com ele, explicando a própria teoria dele de por que ele estava louco, né? Ele acreditava que a loucura dele estava diretamente ligada ao declínio do reino, né, da Inglaterra. Ele também acrescentou que ele achava que o cavaleiro de cabelo de algodão, ele acreditava que ele era um anjo e que foi ele quem livrou os dois dos espíritos malignos, que eram os irmãos Willis. Que, de fato, ele estava certo, né? Eu acho que não em relação à questão do anjo, mas com certeza em relação à questão aí das estátuas.
nesse caso, pela primeira vez, a gente viu o Jonathan e o Cavaleiro colaborando, né? Foi uma collab aí dos dois. Sim. Os dois estavam do lado do rei. Uma trégua temporária, né? Que não vai durar muito, né? Infelizmente. Não vai durar muito. Essa amizade do Pop não vai durar. Não. Em seguida, acontece algo com eles que a gente já viu antes dessa situação. Uma música triste começa a tocar. Ninguém vê o músico, quem tá tocando. E o caminho que eles estão se modifica. Começa a dar lugar a uma paisagem sinistra. O Jonathan, ele nota que tinha alguma coisa errada ali. Ele tenta convencer o rei a voltar pro quarto dele, mas o rei não queria voltar. Ele estava muito envolvido por essa música e começa a falar algumas coisas que fazem sentido pro Jonathan. Ele fala que a música estava começando a falar do Jonathan, que ele, vamos ficar por aqui mesmo. O mago nunca vai te ensinar nada, ele não vai te ensinar nada, sei lá, ninguém gosta de você. Ele vai falando várias coisas, assim, que parecem sem sentido, mas pra gente que tá lendo o livro e pro Jonathan, que conhece a situação, ele sabe o que aquilo significa e sabe que o rei não tá falando bobeira. E aí, nesse momento, ele começa a prestar atenção e perceber a música também e notar que era a música da vida dele, né? A música retratava com tristeza a vida dele, como se todo mundo tivesse inveja dele, ele não pudesse confiar em ninguém. O Mr. Norrell era o inimigo dele, o maior inimigo dele, e a Arabella não o merecia. Então, era uma música que deixava ele bem para baixo, né? Aflorava sentimentos ruins, né? Medos, inseguranças nele. E ele começa a acreditar, né? Ele começa a ouvir essa música, e mesmo que ela esteja contando a vida dele de uma forma um pouco deturpada, ele acredita no que está sendo dito, principalmente sobre o Mr. Norrell e sobre a Arabella. Porque a gente sabe que, pelo menos da parte da Arabella, não é verdade. E do Mr. Norrell também, nesse momento, né? Ele não é inimigo do Jonathan. E aí o fato dele acreditar no momento da leitura dá muito nervoso, porque você fica assim, não caia nessa, Jonathan. Você percebe que ele tá sendo ali envolvido, exato, né? Por aquele encantamento, seja o que for. E aí, enquanto eles estavam ali escutando a música e se deixando levar, eles começam a ter visões, né, entre as árvores. Eles viram um caminho que guiava até uma casinha que parecia aconchegante, convidativa. Ele sente que ali ele vai encontrar todos os livros que ele precisa, então ele até joga fora, né, o livro que ele estava segurando, que eram as revelações de 36 outros mundos, e vão indo, né, o vento vai levando eles dois. Com certeza, né, ali no momento havia uma magia sinistra em torno deles. E aí, é por conta do gorro de dormir do rei, que, lembrando, era vermelho e que acaba caindo da cabeça do rei, que o Jonathan acaba se dando conta de que alguma coisa estava acontecendo. Ele começa a se lembrar do encantamento que ele leu para o rei no capítulo anterior, e a frase proteção contra encantamentos vem à memória dele, e isso acaba começando a fazer um pouco de sentido. E ele também se lembra de ter dito aos Willys que o mago precisava impor a sua força de caráter para praticar uma magia. E assim, o restante do encantamento veio à sua mente, né? Ele começa a lembrar parte por parte e ele começa a compreendê-lo também. Ele entende que não era sobre afastar a loucura de uma pessoa, mas era se proteger, para se proteger de um encantamento de um outro ser mágico, né? Fosse um mago, uma criatura, um certo cavaleiro de cabelo de algodão. Então, lembrando do encantamento, primeiro, né? Ponha-me nos olhos a lua e sua brancura devorará as visões falsas que o impostor neles pôs. Ele coloca na sua cabeça, ele imagina a lua e é como se ele apagasse todos os pensamentos dele, né? Na cabeça só existe a imagem da lua e assim ele começa a ver tudo ao redor de forma mais clara e as visões, né, que o encantamento estavam trazendo para ele meio que se apagam. Então ele percebe o que tinha de errado ali, né? Que aquela casinha não era tão aconchegante assim, que aquela floresta era sinistra, que aquilo ali estava meio esquisito. Isso. Depois a segunda parte, né? Ponha-lhe nas orelhas o enxame de abelhas. Abelhas prezam a verdade e destruirão as mentiras do impostor. Ele
começa a ouvir o enxame das abelhas, a ponto de que as abelhas silenciam tudo ao redor, né? Principalmente a música que estava ali dominando, sabe, os seus sentimentos, controlando e mudando a sua perspectiva sobre a sua própria história. Quando ele faz o barulhinho da abelha, né, e quando termina essa parte, a música perde o poder sobre ele e ele começa a escutar as coisas de forma mais clara. Isso. Depois ele vai para ponha-lhe sal na boca para que o impostor não tente agradá-lo com o sabor do mel ou desagradá-lo com o sabor das cinzas. Só que isso não acaba não tendo efeito e ele percebe que é porque ele não havia sido encantado pelo paladar. Em seguida, crave-lhe a mão com pregos de ferro para que não erga e cumpra a ordem do impostor. Ele também faz isso e também dá certo. E por último, ponha-lhe o coração no lugar secreto, para que todos os desejos sejam dele, e neles o impostor não encontre abrigo. E eu acho lindo, porque ele imagina a Arabella num salão, é como se ela estivesse numa festa, e ele vai até ela, só ela vê ele. Ai, eu tô toda arrepiada. E ele entrega o coração dele pra ela, e ela recebe. E ela põe no bolsinho. É muito fofo isso. Ai, gente, eu tô muito arrepiada, é muito fofo. E aí o encantamento deixa de agir sobre ele e ele faz as mesmas coisas com o rei. Faz o rei ver a lua, ouvir as abelhas, crava os pregos de ferro nas mãos e por último ele também entrega o coração do rei pra Arabella. Ai, gente, é muito meu chip, é muito meu casal. E assim o Strange conseguiu derrotar quem quer que estivesse enfeitiçando os dois. Ele deveria se sentir assustado, né, preocupado com o que aconteceu, só que na verdade ele ficou muito animado, porque essa experiência acabou fazendo com que ele entendesse que havia muito mais magia na Inglaterra do que o Mr. Norrell acreditava, ou pelo menos que ele dizia existir, né. A gente nunca pode acreditar 100% no que o Mr. Norrell diz, ele sempre tá escondendo alguma coisinha do Jonathan. E aí ele também sabia que aquela pessoa de cabelos prateados que o rei estava vendo, né, tinha algo a ver com aqueles eventos estranhos. Só que, infelizmente, o Jonathan, tão inteligente, mas nesse momento ele não fez a conexão, sabe? Ele não percebeu que é a mesma pessoa que a Arabella encontra na casa dos Poe. Porque é como se o rei chamasse ele de cavalheiro de cabelo de algodão e a Arabella de homem dos cabelos prateados. Então ele não fez o link e eu fico muito nervosa. Tipo, Jonathan, abre os olhos, sabe? Você está em perigo. Nossa, várias pessoas sabem várias coisas e nessas informações não estão se encontrando. Pois é, aí eu fico muito nervosa com isso, porque tipo assim, eu sei tudo, me chama, me leva, que eu posso ajudar. Não, a culpa de tudo isso é do Norrell, porque ele sabe toda essa situação e ele deveria ter avisado o Jonathan que existia essa... Se ele fosse honesto, se ele fosse legal mesmo, ele teria falado dessa criatura que tá rondando todo mundo ali. Ele teria ajudado a Lady Poe, ele teria avisado ao Jonathan, enfim, teria feito muitas coisas diferentes, né? Vamos combinar. Exato. E aí, antes dele voltar pra casa, voltando, né, do Palácio de Windsor, ele resolve fazer uma visita ao Mr. Norrell e contar os acontecimentos do dia. Ele falou sobre os feitiços que ele fez, mas ele acabou omitindo algumas informações. Ele não falou nada do homem do cabelo prateado. Jonathan. Mas eu não sei. Eu tenho certeza que se ele tivesse falado, o Norrell tinha feito a sonsa. Teria desconversado. Eu acho também. Talvez o Mr. Norrell ficasse preocupado, mas ele não teria compartilhado nada com o Jonathan. Isso, ele não teria conversado falado. Eu acho que foi uma merda que eu fiz. Exato. Jamais que ele teria falado isso. Ele é orgulhoso demais. Ele ia desconversar. Ia cair por terra toda essa empáfia dele de dizer que eu não preciso de seres mágicos, eu não faço magias que não sejam respeitáveis, né? Exato. Depõe contra ele muito. Enfim, e aí ele também não fala sobre a magia que foi feita, né, que afugentou os médicos e os 2 funcionários do manicômio, né, do hospital deles, e também não falou sobre o Bosque Encantado. Então, assim, as melhores partes da visita ao rei ele não contou. Mas eu entendo por quê. Eu não julgo o Jonathan, porque o Mr. Norrell é cheio de chatices, ele não tá muito em condições de confiar, né? E aí o Mr. Norrell, ele não parece muito decepcionado, assim, com o fato do Jonathan não ter conseguido resultados muito promissores, né? Na verdade, resultado nenhum. Ele já estava imaginando que as coisas se sucederiam dessa forma. Difícil essa palavra. E aí, de acordo com ele, os magos áureos, eles viam a loucura de uma forma bem diferente. É quase como se eles a reverenciassem.
muitos deles se consultavam com loucos e eles entendiam que havia algum tipo de conexão entre a loucura e a magia. E aí eles citam o autor dessa época, né? Quer dizer, eu não lembro agora se o Shaston era um mago áureo. Eu acho que ele é Argenteu, no máximo, porque ele era mais historiador. Ah, tá. Ai, Carol, maravilhosa. Lembra das coisas que eu não lembro. Enfim. É porque eu me lembro que eu fiquei na dúvida do coisa passada, desse Shaston. Ah, foi. Verdade. Nossa, não lembrava. O Shaston, ele acreditava que os seres mágicos possuíam grande afeto pelos loucos e permitiam que pessoas loucas vissem eles quando eles não apareciam para humanos comuns, né? Pessoas, entre grandes aspas, normais. E bote muitas aspas aí. Essas criaturas mágicas se identificavam muito mais com essas pessoas loucas, mesmo sendo bem tratadas, de acordo com o Mr. Norrell, quando eles eram criados de algo mágico. O Mr. Norrell até fala assim, mas eles sentavam num lugar de privilégio na mesa do mago. Só que, na real, eles eram criados, né? E a gente ainda não sabe muito bem como se dava esse acordo entre eles, né? Qual era a equivalência de poder, enfim, como se tratava. Essa é uma questão que a gente já até falou antes. Então, os loucos... enfim, então as criaturas mágicas preferirem a companhia, preferirem, sabe, gostarem mais de pessoas loucas do que, às vezes, até dos próprios magos que os empregavam, é uma informação que a gente pode guardar aqui, que, né, assim, Sim. Mais pra frente ela talvez faça um pouco mais de sentido, mas eu acho que ela é importante pra gente entender sobre essa relação entre eles. E mais uma informação importante sobre sobre a época do Rei Corvo é dada aqui. O rei havia criado estradas que conectavam a Inglaterra ao Reino Encantado. E essas estradas existem até os dias de hoje. Sabe? Eu fiquei muito, what? Como assim? Pois é, nesse momento eu fiquei... Poxa, porque pra mim elas eram uma coisa muito mais... sei lá, do mundo das ideias, Sim. sabe? Quando não tem essas notas física, de rodapé, né? É uma história... isso. Uhum. Quando tem a nota de rodapé, ela fala que é uma estrada física. Então, pra mim, foi tipo... Nossa, eu imaginava que fosse algum encantamento, algum portal, qualquer coisa assim, né? Exato. Que ligasse de forma metafísica, sim, não sei, não, mas eu entendo. É uma coisa meio... Eu lembro muito de um livro da... como é o nome dela? Da Rochelle Mead, que tem criaturas feéricas e tal. Existe, sabe, o mundo real e esse mundo mágico. E no mundo mágico, quando você quer ir pra um lugar, não necessariamente você vai em linha reta, tipo, atravessando tudo. Você tem caminhos alternativos, sabe? Às vezes, pra você ir pra frente, você precisa ir pra trás. Que é uma coisa meio Alice no País das Maravilhas, sabe? Eu também lembrava dessas estradas sendo algo assim, do tipo, você precisa... Não sei, assim, uma coisa meio... Não é assim, tá lá pra eu acessar quando eu quiser, né? Isso. Como se fosse uma coisa que aparece, ou então eu preciso ter um poder específico tipo assim, algo pra acessar, né? Exato. Não é uma coisa que, sei lá, tipo, uma criança pode, sabe, dobrar a esquina errada e se perder nessa estrada. Que até uma das notas relata algo do tipo, né? De pessoas que se perdem nessas estradas alguns anos atrás. Acho que talvez uns séculos, enfim. E aí eles concluem dizendo que, o missionário conclui, na verdade, dizendo que, apesar dessas estradas ainda existirem até os dias de hoje, ele não acredita que os seres mágicos ainda as utilizem. Meio que dando a entender que ele acha que os seres mágicos não estão mais por aqui, né? Por aqui é ótimo, por lá. Mas vocês não estão mais entre nós. Só que a gente sabe que pelo menos um deles está, né? E outra informação importante é que os seres mágicos, eles podem se reproduzir, né, com os seres humanos. Existem os híbridos, então, alguns sobrenomes, né, o Norrell fala isso nessa conversa que ele tem com o Jonathan, que tem certos sobrenomes que indicam que alguém teve um antepassado mágico. Alguns deles são Otherlander, Fairchild, Elfic e Fairy. Tem uma aqui que é o Fairchild, que eu fiquei pensando se não era um jogo de palavras, sabe? Sim. Porque fair quer dizer claro, né? Quando alguém se refere a alguém que tem, tipo, a pele clara, fala, tipo, fair skin.
E ao mesmo tempo, parece fairy, né? Que é fada. Então eu fico... Essa informação não acrescenta muita coisa. Não, mas é um mas jogo eu fiquei pensando, Mas né? a Que pode Suzana, ser ela que... tem essas brincadeiras com palavras, né? Tipo, Otherlander é tipo de outra terra, Isso. alguma coisa assim, sabe? É. De outra terra, né? Seria, não sei se eu tô traduzindo corretamente, eu não sou muito boa em fazer isso. Mas todos os nomes têm alguma coisa que remetem a féricos, né? Fairy também. Isso, é fairy, elfic, né? Que seria de elfos. Isso, exato. Mulher, Então, deixa eu ela falar um sempre negócio, brinca porque eu não com terminei isso. o meu raciocínio, eu Ai, simplesmente qual foi parei. o raciocínio? Não, é porque a história do Fairchild Sim. é que esse negócio do fair, né, da pele clara, Sim. eu me lembrei de que quando o Cavalheiro de Cabelo de Algodão invadiu a casa do Sir Walter Poe e o Steven tava lá escovando ele, fazendo o peeling de diamante nele, a pele dele era muito branca, como se não tivesse sangue. Verdade. E, inclusive, ele lustrou o cavaleiro e ele ficou até meio brilhante, né? A pele lustrosa, assim. Então, eu acho que talvez seja esse jogo de palavras que seja para remeter tanto à questão das fadas quanto à questão dessa pele quase marmórea, né? Que eles têm, assim, de branca e lustrosa, brilhante. Pode ser, faz sentido. E entre esses descendentes não costuma se manifestar, né, a magia. Eles não têm talentos para magia. Mas, em geral, eles herdam algumas das características que são atribuídas aos seres mágicos, que é serem muito orgulhosos, serem muito preguiçosos e ter uma certa tendência a maldades. O que eu achei que é uma coisa bem a cara de preconceito, sabe? Eu também achei. Isso me soa aquele tipo de comentário que, sei lá, os portugueses faziam a respeito dos índios, dizendo que eles eram preguiçosos só porque o modo de vida dos índios era diferente do modo deles. Não estou dizendo que os seres das outras terras não sejam um poço de doçura e candura, mas eu acho que essa maneira de se referir a eles é mais uma intriga da oposição, como tu colocou aqui. Isso, é porque generaliza, né? Não quer dizer que eles não possam ser, alguns deles orgulhosos, outros... Quais são as características, meu Deus? Preguiçosos, ou até ter tendências a maldades. E algum pode até ter as 3 características, mas quando você generaliza é que é o problema, né? Isso, eu fiquei pensando que, tipo, orgulhoso, preguiçoso e com tendências à maldade. Sei lá, o Norrell, o Lascelles, o Drolight. Tem um monte de gente aí com essas características. Que se encaixa, né? Que não é ser mágica. Pois é, então. Não aprovamos esse tipo de tratamento. Não. No fim, quando o Jonathan volta, né, ele acaba sendo nomeado o mago, né, dos Duques Reais, como uma forma de agradecimento pelos serviços prestados ao rei. Ele poderia, inclusive, colocar o brasão aí de todos esses duques e gente importante na porta dele. Ele acaba não cobrando nada, o que os duques reais aprovam, porque eles eram muito endividados. E aí, o Jonathan não verbaliza isso, mas ele considerava que ele merecia, sim, essa honraria, né? Porque ele não sabia exatamente o que tinha acontecido lá no castelo, no palácio, na verdade, mas ele tinha certeza de que ele salvou o rei de alguma coisa horrível. Então, por mais que ele não tenha conseguido reverter o quadro, né, psicológico aí, essa questão da loucura, ele salvou ele de um destino que ninguém sabe qual seria, mas que provavelmente não seria muito bom. E também achei muita mesquinharia desses príncipes. Mesmo que ele tivesse não cobrado nada, eles tinham que ter dado um agrado. Eu acho também, né, assim, é de bom tom. É de bom tom. É de bom tom. Terminamos. Sobre a série, o que eu lembro, certo? Eu não lembro de muito, eu preciso rever urgentemente. A parte da guerra, eu acho que não tem aquelas... Eles ressuscitam os napolitanos, isso tem. E eles ficam lá implorando pro Jonathan, ele também tem dificuldade de mandá-los embora. E a visita ao rei é bem diferente. Primeiro porque o Mr. Norrell vai junto com o Jonathan numa primeira visita. E aí ele diz assim, não tem muito o que fazer não. E aí eles voltam e depois o Jonathan vai sozinho. E quando o Jonathan vai sozinho, não acontece nada disso aqui. O que acontece é que os dois, tanto o... Não, pera. Eu acho que só o rei é levado
O rei, tipo, desaparece da presença do Jonathan e é levado pra outro lugar. Esse lugar é o meio de uma estrada em que tá vindo uma carruagem com o Steven Black. E aí o Cavaleiro dá meio que uma controlada no Steven e faz com que o Steven quase mate o rei. Nossa, que tenso. Pois é, e aí o Jonathan fica desesperado porque o rei sumiu, e aí ele dá um jeito, pega um feitiço da cabeça dele e traz o rei de volta na hora em que o Steven, controlado, né, pelo Cavaleiro, ia matar o rei. Steven marionete. Pois é, e aí o Cavaleiro fica pé da vida porque, mais uma vez, o Jonathan tava atrapalhando os seus planos. Porque lembrando, né, que ele quer tornar o Steven rei da Inglaterra, e se livrando do rei atual seria a forma mais rápida e mais fácil, né? Então, o Cavaleiro como já tá se fosse assim... simplesmente assim, né? Não, Morreu. com Quem certeza. quiser se candidatar é só mandar o currículo. Então, exato. Não é assim que funciona a monarquia. Pois é. Outra coisa que eu me lembrei é que eu tinha comentado no episódio passado de Jonathan Strange, né? Que lá na série ele fica chamando o Jonathan por um apelido, né? O Lord Wellington. Ah, é verdade. E aqui a gente vê que de fato acontece isso, né? Só era num momento diferente que ele fica chamando o Jonathan de Merlin. Verdade. É, Merlin que ele chama. Ai, fofo. Primeiro, melhor até do que ficar chamando ele de Mr. Norrell, porque Sim, eles chamavam Jonathan Strange ou Mr. Norrell como se fosse a mesma pessoa, né? E Merlin é mais fofo, porque tem assim um carinho ali por trás, sabe? Acho fofo. Merlin, né? O maior mago. Tirando o Rei Coco. Exato. Mais algum comentário? Coisas virão. Estamos quase na metade do livro. Vale ressaltar. Sim. Ainda falta muita coisa. E eu acho que os capítulos estão ficando mais longos, estão trazendo mais informação de magia. Exato. Toda trinca que a gente lê aqui vem mais e mais dessas pequenas curiosidades a respeito de como que funciona a magia, o Rei Corvo. Então, no começo ali, né, na parte do Mr. Norrell, a primeira parte do livro, a gente sentia ele quase como uma lenda, né? Sim. E agora ele já tá ganhando contornos mais humanos. Exato. Então a gente já consegue imaginar a figura dele e saber mais ou menos como era ele tratando os súditos, com quem que ele andava. Sim. Eu sempre termino de ler os capítulos com vontade de continuar a ler, sabe? Sim. É muito difícil. Eu tô muito parar. curiosa, na verdade, pra encontrar de novo Vínculos. Porque eu sei que ele é confusão. Vínculos. Eu quero encontrar o Vínculos de novo. Gente, e esse livro do Vínculos? Estou muito nervosa pra saber. Onde estará este livro? A gente fala dele no capítulo passado, se você não lembra. Se vocês já leram esse livro, se vocês estão acompanhando e quiserem fazer algum comentário, não precisa ser só sobre esses últimos capítulos, pode ser sobre outro episódio ou sobre algo que começou lá no início do Jonathan Strange. Então, podem enviar um e-mail pra gente. O endereço é estalagempodcast@gmail.com. Coloca lá no assunto, caixa de recados, coloca, sei lá, o episódio que você quer comentar, pra gente saber e tal. E não esqueça de autorizar, né? Se você puder autorizar a gente a ler seu recadinho aqui, a gente vem e no episódio seguinte a gente comenta o seu comentário. Comentário do comentário. Isso. Lembra que a estalagem não tem jurídico. Aqui só tem eu, Carol e o Corvo. Então, e os gatos, né? Os gatos. Então, a gente tá sem jurídico, não podemos ser processadas. Então, faz o favor de autorizar a mensagem se... a gente lê a mensagem. Aqui, como é que tu disse? O jurídico não descansa porque ele não existe. Exato. É isso. A gente tem episódio na próxima semana, não se esqueçam. Não vou dar spoiler dessa vez, vocês vão ter que aguardar. Mas com certeza vai ser um episódio maravilhoso. E o último episódio da temporada, daqui a 3 semanas, vai ser o último de Jonathan Strange, né? Com os capítulos 34, 35 e 36. Então leiam, acompanhem. Que a temporada daqui a pouco acaba. Ai, fiquei triste agora. Tá tão bom. Mas enfim, mais pra frente vai ter temporada nova, vai ter especial, eu espero, eu acho. Vai rolar, né, Carol? A gente vai conseguir. Eu tenho fé. Nós vamos conseguir. Então, a gente se vê daqui a 7 dias. Tchau! Tchau e até a próxima!